Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Amanda Sarto e esse é o Exatamente Falando. Lembrando que depois você pode baixar esse mapa mental em alta resolução, tá? Para baixar a lista de exercícios que foi utilizada nesse vídeo, você também pode acessar no link aqui embaixo. E também tem a minutagem aqui na descrição, ok? Para você, se você quiser pular para algum exercício em específico, tem a minutagem aqui certinho para você. Então vamos lá, o tema desse vídeo é radiciação. Eu vou falar com vocês, mas toda hora eu vou olhar para cá porque o meu computador tá aqui. Para esse aulão, nós vamos desenvolver um mapa mental, tá? Em seguida, vamos fazer exercícios que fazem parte do meu listão de exercícios, né? E, obviamente, acompanhar a correção, resolvê-los, tá? Mas, afinal, o que é radiciação? Radiciação, gente, ele é o inverso da potenciação. Por exemplo, se eu tiver aqui raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Por quê? Porque se eu fizer o contrário, 4 ao quadrado é igual a 16, tá? Então, o que é a radiciação? Ele é o inverso da potência. Os elementos de uma radiciação. Então, o que faz parte de uma radiciação? Eu tenho primeiro o símbolo dele, que é esse símbolo que está desenhado aí na tela de vocês, e eu chamo ele de radical. Em cima do radical fica um número pequenininho, que aí está representado por n. Por que eu coloquei o n? Porque ele pode ser um número qualquer, tá? E esse elemento aqui, eu chamo ele de índice. Dentro do meu radical vem o meu número principal, que está representado aí pela letra x. E eu chamo ele de radicando. E a minha resposta, o meu resultado da radiciação, que eu representei aí por y, eu chamo de raiz, tá? Então esses são os elementos. Por que é importante saber isso? Porque ao longo das aulas eu vou me direcionar a esses elementos, então você precisa saber sobre o que eu tô falando, tá? Uma coisa muito importante, gente, o 2, ele é o menor índice possível, tá? Então ele não precisa aparecer. Se vocês olharem aqui, se eu voltar para esse exemplo, ó, raiz de 16, eu sei que é raiz quadrada, mas o 2 não tá ali. Por quê? Porque ele é o menor índice possível, tá? Então, a partir de 3, precisa aparecer. Porém, o 2, ele pode estar escrito ali em cima ou não, tá? E agora vamos a um exemplo de como calcular uma raiz. Primeiro passo. Eu tenho que decompor o radicando em fatores primos. Os números primos são aqueles que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1, tá? Preciso saber todos? Não, mas é legal saber de cabeça pelo menos os primeiros números primos, tá? Que são 2, 3, 5, 7, tá? Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 144. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 144 e eu vou decompor ele em números primos. Começando sempre pelo 2, se for possível, né? Então 144 dividido por 2, 72. Dá pra dividir por 2 de novo? Dá. Então eu coloco 2 ali de novo e divido. 36. Dá pra dividir por 2 de novo? Então divide mais uma vez. Por 2, que dá 18. Dá por 2 de novo? Continua. Por 2, que dá 9. Agora já não dá mais. Aí eu mudo o fator. Não vou mais usar o número 2, eu vou pro próximo número primo, que é o 3. Então 9 por 3, 3 por 3 de novo, que deu 1. Quando eu chego nesse 1, meu 144, ó, ele virou o número 1, aí eu paro, tá? Venho então pro segundo passo. O que eu vou fazer no segundo passo? Eu vou agrupar aqueles fatores primos que eu deixei ali no cantinho, eu vou agrupar eles conforme o índice. Qual é o índice dessa minha raiz que eu quero calcular? Como não tem nada, o índice vale 2. Então eu vou agrupar de 2 em 2. Ó, de 2 em 2, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vou agrupar mais um 2 ao quadrado. Vou agrupar mais um 3 ao quadrado, certo? Esse é o segundo passo. Terceiro passo, depois que eu fiz esses agrupamentos, eu vou substituir essas potências no lugar do 144, tá? E por que eu faço isso? Porque segundo uma das propriedades da radiciação, que a gente vai ver mais pra frente, toda vez que eu tiver uma potência dentro de uma raiz,
né? E o seu expoente e o seu índice for o mesmo número, eu posso cancelar eles. O que que é isso? Ó, vou mostrar aqui, ó. Tenho aqui a minha raiz, ó. Coloquei então aqui as 3 potências aqui dentro. Então, como o meu índice é 2 e os expoentes das potências também é 2, eu posso cancelar eles. Ó, tirei e ele anula com a raiz, certo? Por quê? Porque eles são operações inversas, então eles se anulam. Quarto passo, eu vou multiplicar os fatores que ficarem. Então, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. E essa é a resposta da minha raiz, tá? Coisas importantes agora pra gente destacar. E os números negativos? Como é que eu faço para calcular a raiz de um número negativo? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é que se eu tiver um número negativo dentro da raiz e o meu índice for par, não vai existir, não é possível calcular, tá? Vou até tentar mostrar isso pra vocês, ó. Vou pegar aqui minha calculadora. Eu vou digitar aqui uma raiz quadrada de menos 4. Será que vai pegar, gente? Aqui em cima, ó, raiz quadrada de menos 4. Vou digitar aqui o igual. Olha lá, ó. Dá erro na calculadora. Por quê? Porque não existe valor real, eu não consigo calcular isso, tá? Agora, se for um expoente ímpar, aí você calcula normalmente, o seu resultado vai dar negativo, tá? E as raízes não exatas? Gente, as raízes não exatas, existe uma fórmula para calcular ela, tá? Mas como não é o foco desse vídeo, basta a gente saber o valor de algumas raízes principais aí, de acordo com essa tabelinha que eu tô dando pra vocês, tá? Então a raiz de 2, por exemplo, ela é igual a aproximadamente 1,4. Raiz de 3 é igual a aproximadamente 1,7, tá? Por enquanto, é assim que a gente vai fazer. E por último, as raízes com números fracionários. Pode aparecer fração em uma raiz e ela pode aparecer de 3 maneiras diferentes. Primeira, aqui ó, a minha raiz ela está apenas no numerador. Se acontecer isso, você vai calcular a raiz normalmente apenas no numerador, certo? Não tem segredo. Segundo caso, a minha raiz pode envolver a fração inteira. Tá vendo, ó? O símbolo aqui da minha raiz, ela tá envolvendo tanto o numerador, 25, quanto o denominador, que é o 4. Se isso acontecer, a minha raiz, ela serve para os 2 números, ó, eu distribuí ela para os 2 números. Ou seja, vou calcular a raiz de 25 e vou calcular a raiz de 4 também. E o terceiro caso, que é o mais chato. Quando eu tenho uma fração e a minha raiz aparece apenas no denominador. Tem que prestar muita atenção. Por quê? Se a minha raiz, que apareceu lá embaixo, ela for exata, ela tem um valor exato, tudo bem, calcula o valor exato e coloca lá. Se não, se for uma raiz não exata, é preciso racionalizar, tá? Então é preciso racionalizar quando temos uma raiz não exata no denominador. Como que eu vou fazer isso? O que é racionalizar? Racionalizar é multiplicar em cima, né, o numerador, e embaixo pela raiz. O que é isso? Vamos para um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui 7 raiz de 2. Eu não posso deixar uma raiz não exata aqui embaixo, tá? O que eu vou fazer então? Eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Como que vai ficar isso em cima? 7 vezes raiz de 2 é 7 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. Olha só o que aconteceu aqui. Como eu tenho o expoente e o índice com o mesmo valor, eu posso cancelar os dois. Cancelando, em cima fica normal mesmo e embaixo apenas raiz de 2, ok? Agora, principais propriedades da radicação. Existem mais propriedades, mas por enquanto, para essa aula, a gente vai ficar só com essas 3, tá? Primeira propriedade,
Quando o índice for igual ao expoente, eles se anulam. É isso que a gente estava fazendo para poder resolver a raiz, para poder resolver a radiciação. Então, aqui não tem novidade, tá? Só colocar um exemplo rapidinho, ó. Raiz quinta de 2 elevado a 5. Como o expoente é igual ao índice, eles se anulam e a resposta fica só o número que sobrou, ok? Segunda propriedade, podemos simplificar o índice pelo expoente do radicando dividindo por um número em comum. O que é isso? Ó? Se aparecer assim para vocês, raiz sexta de 16 elevado a 3. Eu não posso anular eles, por quê? Porque os números são diferentes, né? O índice não é igual ao expoente. Porém, eu posso simplificar, eu posso deixar com números menores, números mais fáceis. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir tanto o 6 como o 3 por um número em comum, que no caso seria o próprio 3, né? 6 dividido por 3, ó, virou 2. E 3 dividido por 3 virou 1, tá? Esse expoente 1 pode aparecer ou não, tá? Isso vem lá da potenciação. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, portanto, esse 1 não precisa aparecer aqui, tá? E terceira propriedade, a gente pode somar raízes que são semelhantes. Ou seja, elas têm que possuir o mesmo radicando e o mesmo índice para ser semelhante, tá? Exemplo. Eu tenho aqui raiz de 6 mais 2 raiz de 6. As raízes são idênticas, ó. Eu tenho ali o mesmo índice, mesmo radicando. Então, aqui eu tenho uma raiz de 6 e aqui eu tenho duas raízes de 6. Se eu somo as duas, quantas raízes de 6 eu tenho? 3 raízes de 6, ok? Então, gente, depois de toda essa explicação, esse resumão aí sobre radiciação, a gente vai praticar com alguns exercícios, tá? É interessante que você, neste momento, você pause o vídeo a cada enunciado e tente primeiro fazer sozinho, tá? Depois acompanhe a resolução do que eu fiz e confere se você acertou ou não. Então, vamos lá? Primeiro exercício. Deixa eu pegar uma caneta aqui primeiro, gente. Caneta, cor da tinta, azul. Vamos lá, ó. Calcule as raízes, decompondo em números primos sempre que possível for. Eu vou fazer o primeiro bem detalhado para vocês e depois a gente vai indo mais rápido, tá? Então, aqui na letra A, eu quero que vocês calculem para mim a raiz cúbica de 125. Certo? É isso aqui que a gente quer calcular. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o 125, ó. Pegar o 125 e eu vou decompor ele em números primos, certo? Aqui. Quais são os números primos mesmo? Isso aí tem que saber de cabeça, tá? Pelo menos os primeiros a gente tem que saber de cabeça. Número 2, 3, 5, 7. Então, é eles que a gente vai usar para decompor. O primeiro número primo é o 2. Eu consigo dividir esse número por 2? Não, né? Porque se eu olhar aqui o final dele é um número ímpar, portanto, esse número inteiro se torna ímpar. Logo, eu não consigo dividir por 2. Vou então para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3, certo? Será que eu consigo dividir esse número por 3? Para saber isso, gente, eu vou ensinar para vocês aqui um jeitinho bem fácil, tá? Você vai somar os algarismos e vai verificar se esse número existe na tabuada do 3. Se isso acontecer, aí sim esse número é divisível por 3, ó. Por exemplo, aqui eu tenho o número 1. Quanto que é 1 mais 2? 3, certo? E 3 mais 5 é 8. O número 8 não tem na tabuada do 3, portanto eu não consigo dividir esse número aqui por 3, certo? Vou para o próximo número primo então. O próximo número primo é o 5. Para saber se um número ele é divisível por 5, ele tem que terminar por 0 ou 5, que é o que acontece aqui, ó. Então, eu sei que eu vou dividir ele por... Eu sei que eu vou dividir ele por 5, então. Certo? 125 dividido por 5 é 25. Dá para dividir por 5 de novo? Opa, dá. A gente vai usar o número primo até esgotar ele, gente. 25 dividido por 5 dá 5. Consigo dividir por 5 de novo? Consigo, é claro. 5 dividido por 5, 1. A hora que eu chego no 1, essa minha decomposição aqui terminou, já decompus.
tá? Agora eu vou para o próximo passo. O próximo passo diz que eu tenho que fazer agrupamentos aqui, ó, de acordo com o índice, certo? Índice é o número pequenininho que fica aqui na raiz, que no caso é o número 3. Isso significa que eu vou agrupar, então, isso daqui, ó, de 3 em 3 unidades. Que aqui, no caso, eu só tenho isso mesmo, né? Ó, eu tenho 1 número 5, 2 número 5, 3 número 5. Então, eu vou agrupar isso tudo aqui, ó. Isso daqui é uma multiplicação, tá, gente? 5 vezes 5 vezes 5. Eu posso escrever isso na forma de potência, ó. 5 elevado a 3, ou 5 ao cubo. Gente, esse processo todo aqui, ó, que eu fiz, é para eu pegar esse número e escrever ele na forma de potência, tá? Então, 125 é igual a 5 elevado a 3. Eles representam a mesma quantidade, tá? Esse número é igual a esse, ok? Por que eu faço isso? Bem, se isso é igual a isso, então eu posso aqui, ó, vou para o próximo passo já, que é onde eu pego a minha raiz cúbica. No lugar do 125, então, eu vou colocar o quê? 5 elevado a 3. Tcharam! Por que eu fiz isso? Porque agora, segundo uma das propriedades lá da potenciação, quando o meu índice aqui, ó, for igual ao expoente que está aqui dentro, ele se anula, eu posso cancelar. Então, não tem mais raiz e não tem mais expoente. Quem que sobrou aqui para mim? Apenas o número 5, que é a resposta. Certo? Vamos conferir aqui, ó. Certinho, ok? Então, agora vamos para o próximo. Deixa eu só primeiro apagar aqui o que eu fiz. Letra B. Vamos olhar a letra B, ó. Na letra B, eu tenho aqui raiz quarta de menos 34. Toda vez que eu tenho um número negativo, eu preciso olhar para esse índice aqui, tá? Por quê? Se eu tiver um número negativo, ó, negativo, e o meu índice for um número par, não vai existir valor real, tá? Eu só consigo calcular se ele for negativo aqui e aqui for um número ímpar. Se ele for par, não existe valor real, ok? Não tem conta para se fazer, só vai colocar esse símbolo mesmo, certo? Então, vamos agora, deixa eu apagar aquilo ali que eu fiz. Vamos agora, então, para a letra C. Letra C, raiz quadrada de 256. Reparem agora que eu não tenho mais índice, tá? Toda vez que isso acontece, se não tiver número nenhum aqui em cima, significa que é 2, tá? Então, é raiz quadrada. Primeira coisa que eu vou fazer, de novo, eu vou pegar esse número aqui e eu vou decompor ele em fatores primos. Vou decompor ele em números primos, certo? Nesse caso, gente, se vocês olharem aí para o número, né? Ele é um número par. Olha aqui, ó, porque ele terminou, olha só para o final, tá? O último algarismo dele é um número par? É, então eu consigo dividir ele por 2. Então, vou começar decompondo ele por 2. 256 dividido por 2 é 128. Então, eu vou colocar aqui, ó, 128. Dá para continuar dividindo ele por 2? Dá, 128 também é par. Então, eu vou dividir por 2 de novo, certo? Isso daqui dividido por 2 é 64. Certo? Dá para usar o 2 mais uma vez para dividir ele? Dá. Então, vou usar. 64 dividido por 2 é 32. Dá para usar o 2 de novo? Sim. 64 dividido por 2 é 16. Dá para usar o 2 de novo? Opa, claro que dá. Ih, vai faltar risco aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer certinho onde eu fiz. Vamos ver. Nossa, muito difícil. Ai, foi mais ou menos, hein? 16 dividido por 2, 8. Dá para usar o 2 mais uma vez? Sim, a gente usa até não dá mais, viu? 8 dividido por 2, 4.
que dá por 2 de novo, que dá 2. E por 2 de novo, que dá 1. Esse ficou bem grande, hein? Olha só, gente. Então, a minha conta só vai terminar quando aqui eu chegar no número 1. Aí não tem como eu dividir mais, parei aqui. Qual é o próximo passo? Olhar para o índice. Se eu não tenho o índice, significa que ele vale 2, certo? Se ele vale 2, eu vou vir aqui e eu vou agrupar de 2 em 2. Agora vai dar um monte de grupo, ó. 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 Agora que eu agrupei, eu vou escrever ele em forma de potências. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. E 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. O que eu faço agora? Eu vou pegar todas essas potências e eu vou colocar dentro da raiz. Então, eu vou vir aqui na minha raiz. E eu vou colocar, ó, essa potência aqui dentro. Vou colocar também essa potência. A outra. E a outra. Certo? Coloquei, então, essas quatro potências aqui dentro. O próximo passo agora é, toda vez que o índice for igual ao expoente, eu posso cancelar eles. Como não tem nada, mais uma vez, não tem nada vale 2. Então, essa raiz cancela esse expoente, esse e esse. O que sobrou aqui pra gente? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí, o que eu faço aqui? Eu vou resolver essa multiplicação normal, tá, gente? Ó. Opa. Ui. Tem hora que o negócio falha aqui. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Portanto, essa é a resposta, tá? Até cliquei ali sem querer e já foi. 16, ok? Então, é isso. Vamos para o próximo, então. Deixa eu apagar o que eu fiz aqui. Vamos agora para a letra D. Letra D. Raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625. Nesse caso, apareceu o 2, por isso que eu coloquei o 2 aqui, mas não precisa, tá? Então, 625, eu vou decompor isso daqui em fatores primos. Se eu olhar aqui para esse número, de cara, eu já sei que ele não dá para dividir por 2, certo? Porque ele terminou por 5. Será que ele dá por 3? Vamos ver, ó. 6 mais 2 é 8, certo? 8 mais 5, 13, então também não dá por 3. Eu sei que ele dá por 5 porque ele terminou em 5, então eu vou dividir isso daqui por 5. 625 dividido por 5 é 125, então eu vou pôr aqui, ó. 125. Dá para dividir por 5 de novo? Sim, terminou por 5. 125 dividido por 5 dá 25. A gente já fez essa conta, hein? Por 5 de novo, que vai dar 5. E por 5 de novo, que vai dar 1. Terminei de decompor, vou fazer os agrupamentos. Número 2, então eu vou agrupar de 2 em 2. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, eu vou colocar esses dois grupinhos aqui, ó, dentro da minha raiz. Isso daqui vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Próximo passo é cancelar os que eu posso cancelar. Então, eu tiro a minha raiz e ela tira os dois expoentes. Portanto, o que ficou aqui fora? 5 vezes 5. E quanto é 5 vezes 5? 25. Portanto, essa é a resposta. Vamos conferir aqui. Certinho, ó, 25.
ok? Agora, vamos para o próximo. Deixa eu só apagar aqui. Letra E. Olha só, na letra E eu tenho aqui uma raiz. Opa. Aqui, ó, uma raiz negativa, então eu tenho que olhar para o índice. O índice é um número par ou ímpar? 5 é ímpar, né? Portanto, essa raiz vai ser possível de ser calculada. Então, vamos fazer aqui, ó. Letra E, raiz quinta de menos 32. O que vai mudar agora? Primeiro eu vou só decompor isso daqui, vou ignorar o sinal dele, beleza? Vou só olhar para isso aqui. Então eu vou pegar o 32 e mais uma vez vou decompor ele em fatores primos. Só pôr o risco aqui. Vamos lá. 32 é um número par, então eu vou começar dividindo ele por 2. 32 dividido por 2 é 16. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. 16 dividido por 2 é 8. 8 dá para dividir por 2? Sim. 8 dividido por 2 é 4, que dá para usar o 2 novamente. 4 dividido por 2 é 2. E por 2 de novo, que vai dar 1. Chegou no 1, eu paro. Agora eu venho aqui normal, gente. Olho para o meu índice, é 5. Então eu vou ter que agrupar de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já tenho certinho aqui, ó. Então vou usar isso tudo. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 2 elevado a 5. Então eu vou pegar essa potência e eu vou substituir ela aqui dentro, ó. Raiz quinta de menos, ó, substituindo no lugar do 32. Então, esse sinal ele acompanha, tá? 2 elevado a 5. Próximo passo, toda vez que o índice for igual ao expoente, eu posso cancelar. Quem que sobrou aqui para mim? O sinal negativo e o número 2. Portanto, a resposta é menos 2. Olha aí, fácil, né? Vamos para o próximo? Deixa eu avançar o slide aqui. Aqui, ó, mais um para a gente ficar craque, hein? F. Letra F, eu tenho uma raiz cúbica de 216. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 216 e eu vou de novo, mais uma vez. É bem repetitivo, né, gente? Mas é que é pra fixar bem. Eu vou mais... Opa! Eu vou aqui. Mais uma vez, decompor ele em números primos. Como esse número aqui é par, eu vou começar dividindo ele por 2. 216 dividido por 2 é 108. Dá para dividir por 2 de novo? Sim, vai ficar 54. Dá para dividir por 2 de novo? Sim, vai ficar... Por 2 de novo, sim, que vai ficar 27. Dá para dividir por 2 de novo? Não. Opa, então agora vai começar um negócio diferente aqui, ó. Já não consigo mais usar o 2 de novo para ir decompondo. Então, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. Consigo dividir isso daqui por 3? Sim, só de eu olhar eu já sei que esse número está na tabuada. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode também somar eles, tá? 2 mais 7 é 9, 9 tem na tabuada do 3. Portanto, é possível eu usar o 3 aqui para dividir. 27 dividido por 3 é 9. Dá para usar o 3 de novo. 9 dividido por 3 é 3. Por 3 de novo, que dá 1, certo? Cheguei no 1, acabou então aqui a minha decomposição. Agora eu vou olhar aqui para o meu índice. O meu índice é 3, então eu vou agrupar eles de 3 em 3. Aqui e aqui. 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo.
3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo, certo? Então, eu vou substituir isso daqui dentro da minha raiz. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Ó, expoentes iguais ao índice, tira a raiz e tira o expoente. Quem ficou aqui fora? 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, certo? Portanto, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Vamos lá, mais um? Deixa eu apagar aqui. Próximo agora, ó. Raiz sexta de 729. Isso vai ser interessante. Letra G. Raiz sexta de 729. Mesma coisa, eu vou pegar o 729 e eu vou decompor ele em números primos. Eu sei de cara. Opa. Ai, gente, tem hora que é difícil usar essa mesa digitalizadora aqui. Tô aprendendo ainda, hein? Ó, nossa, olha a caga que eu fiz. Não, peraí. Deixa eu arrumar isso. Tá muito feio. Olha. Vamos ver. Voltar pra caneta. Isso. Vamos ver se vai agora. Ai. Ufa. Foi. Vamos lá. Então, de cara, já sei que ele não é divisível por 2, então não vou usar o 2 para decompor, certo? Vou para o próximo número, que é o 3. Para eu ter certeza se esse número é divisível por 3, uso o truque de somar os algarismos, tá? 7 mais 2 é 9, certo? 9 mais 9 é 18. 18 eu tenho na tabuada do 3. Então, isso daqui eu consigo usar o 3 para dividir, certo? 729 dividido por 3 é igual a 243. Será que dá para usar o 3 de novo? Vamos ver, ó, somos algarismos. 2 mais 4 é 6, 6 mais 3 é 9. Portanto, dá para usar o 3 mais uma vez. Dividido por 3, 81. Dá para usar o 3 de novo? Soma eles para ter certeza. 8 mais 1 é 9. Então, dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 é 27. Dá para dividir por 3 de novo? Sim. 27 dividido por 3 é 9. Dá para usar o 3 de novo? Sim. 9 dividido por 3 é 3. Dá para usar o 3 mais uma vez. 3 dividido por 3 é 1. Então, a minha decomposição acaba aqui. Vou fazer os agrupamentos agora, tá? 6 é o meu índice, então eu vou agrupar de 6 em 6. Vamos ver se vai dar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 6. Deu. Vamos juntar tudo aqui. Isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 3 elevado a 6. Vou substituir essa potência, então, aqui no lugar do 729. Raiz sexta de 3 elevado a 6. Como o índice é igual ao expoente, eles se cancelam, sobrando apenas o 3, e essa é a resposta. Vamos conferir. Ah, já até cliquei ele sem querer. Foi. Próximo. Deixa eu só apagar o que eu fiz. Ó, raiz quadrada de menos 625, ó. Toda vez que ele for negativo, eu tenho que olhar para o índice. Se não tem nada, significa que o meu índice vale 2, certo? O meu índice é par e aqui eu tenho um número negativo, logo não é possível calcular. Não existe valor real, ok? Tá acabando o exercício 1, hein? Isso, vamos lá. E agora? Letra I.
raiz quadrada de 400. Mais uma vez, vou pegar esse 400 e eu vou decompor ele. Vou decompor ele em números primos. Terminou em zero, significa que ele é um número par, tá? Então, eu vou começar dividindo ele por 2. 400 dividido por 2 é 200. Que dá para usar o 2 mais uma vez. 200 dividido por 2 é 100. Dá para dividir por 2 de novo. 100 dividido por 2, é 50. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 25. Agora, eu já não consigo mais usar o 2 para ir dividindo. Então, eu vou usar o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. E por 5 de novo, que vai dar 1. Agora sim terminou minha decomposição. Vou olhar aqui para o índice. Se não tem nada, significa que ele vale 2. Então, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Ó. De 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aqui também. 2 ao quadrado. E aqui, 5 ao quadrado. Então, agora eu vou pegar essas potências e eu vou colocar ela aqui dentro da minha raiz. Isso daqui vai ser igual a raiz de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Deixa eu pôr todo mundo aqui dentro. Agora, como é raiz quadrada, o índice vale 2, isso daqui cancela todos os expoentes, ficando aqui fora. 2 vezes 2 vezes 5. Então, agora eu vou resolver essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Portanto, essa é a resposta. Vamos ver aqui, ó. Certinho, 20. Último desse exercício, gente. Tá acabando. Vamos lá, ó. J raiz quadrada de 576. Eu vou pegar o 576 e eu vou decompor ele em números primos. 576 é um número par, certo? Porque eu olho para o último algarismo dele, é um número par, então é possível dividir por 2. Então, vamos colocar aqui, ó, 2. Se eu dividir isso daqui por 2, isso aqui vai dar para mim 288, que eu consigo dividir por 2 de novo e vai dar 144, certo? Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Se eu dividir isso daqui por 2, vai dar 72. Dá para dividir por 2 de novo? Sim. Nossa, fiz o risco muito pequeno. Eu consigo aumentar ele? Vamos ver. Ficou uma emenda feia, mas dá para entender, né? 72 dividido por 2 é 36. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 18. Dividindo por 2 de novo, que dá 9. Opa, não dá para usar mais o 2. Então, eu vou para o próximo aqui, que é óbvio que é o 3. 9 dividido por 3, 3. Por 3 de novo, que vai dar 1. Chegou no 1, acabou a decomposição. Como é raiz quadrada, aqui tem o número 2, que não está escrito, mas que a gente sabe que é 2. Então, eu vou agrupar de 2 em 2. Ó, aqui, aqui e aqui. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, eu vou colocar tudo isso daqui aqui dentro, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Depois que eu coloquei tudo isso daqui, como é raiz quadrada, ela cancela com todos os expoentes. E vai sobrar para mim aqui apenas 2, 2, 2 e 3. Resolvendo então essas multiplicações. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. 4 vezes 6, 24. Vamos ver? Certinho, gente. Esse foi o exercício 1. Vamos para o próximo? Então, agora, ó, exercício 2. Determine a medida dos lados dos quadrados a seguir, a partir de suas áreas. Então, gente, ó, eu tenho aqui 2 quadrados e eu dou o valor da área, certo? E eu peço para vocês qual é o valor da medida do lado. Para resolver esse exercício, tem que ter em mente primeiro qual é o conceito de área. Então, o que é área? Área, gente, é quando eu multiplico, certo? Tanto a base como a altura de um quadrado, certo? Essa daqui seria a base e esse aqui a altura. Em um quadrado, esses dois lados são iguais, tá? Então, vamos supor, se eu disser para vocês aqui que esse lado vale x, certo? Quanto que vai medir esse lado, que é o mesmo daqui de baixo? X também, certo? Então, a sua área é como se fosse x vezes x ou x ao quadrado, certo? Ou seja, a área, ela é o resultado de uma potenciação. Ora, se então esse valor é o resultado de uma potência, eu quero voltar nela, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o inverso da potenciação. Qual é o inverso da potenciação? Raiz quadrada, certo? Então, tenho aqui, ó, 36, quero saber a medida desse lado. Vou vir aqui, eu vou fazer assim, ó, gente. Primeiro quadrado. Vou pegar o valor da área e vou calcular a raiz quadrada disso. Se você não sabe de cabeça, né? Você pode fazer decomposição, que é o que eu vou fazer aqui, tá? Eu sei que já sei o resultado, mas vamos lá. Quero mostrar para vocês certinho. Então, 36. Vou decompor ele em fatores primos. Começando pelo número 2. 36 dividido por 2 é 18. Por 2 que dá 9. Por 3 que dá 3. E por 3 que dá 1. Certo? Vou fazer os agrupamentos aqui então, ó. Como é raiz quadrada? De 2 em 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Então, agora eu vou pegar essas potências e vou substituir aqui dentro, ó. Raiz de 36 vai ficar raiz de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Essa minha raiz cancela com os expoentes, ficando então apenas 2 vezes 3, que é igual a 6. Certo? Portanto, quanto que vale a medida desse lado aqui? 6, ok? Deixa eu só pôr uma borrachinha ali, que ficou muito feio de olhar, né? Dá uma apagadinha. Pronto, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Então, agora, ó, vou fazer aqui embaixo mesmo. Acho que tem espaço, né? O segundo quadrado. Mesmo processo. Eu tenho a área, quero saber a medida do lado, então é só fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 144. Então, eu vou pegar o 144 e eu vou decompor ele aqui em números primos. Começando dividindo ele por 2. 144 dividido por 2 é 72. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 36. X, será que vai caber?
por 2, que é 18, por 2 de novo, que é 9, por 3, que vai dar 3, e por 3, que vai dar 1. Ufa, quase não deu, hein? Mas deu. Então, como é uma raiz quadrada, eu vou agrupar ele de 2 em 2. De 2 em 2. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E aqui, 3 ao quadrado. Então, eu vou substituir essas potências dentro dessa minha raiz. Vai ficar, então, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Depois que esses números aqui ficaram organizadinhos dessa forma de potências, a minha raiz cancela todos os expoentes porque eles são iguais, certo? Ficando aqui fora, 2 vezes 2 vezes 3. Resolvendo essa multiplicação, 2 vezes 2 é 4, vezes 3, 12. Portanto, o lado daquele quadrado vale 12. Não pode esquecer, eu não fui falando aqui, mas não pode esquecer de colocar a unidade de medida, tá? No primeiro quadrado, ó, eu tenho aqui centímetro quadrado. Então, quando eu volto para o lado, ele vira centímetro. E nesse caso aqui, ó, era metro quadrado. Então, quando eu volto para o lado, ele volta sendo metro também, ok? Então, agora exercício 3. Simplifique de acordo com a segunda propriedade. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essas raízes e a gente vai escrever ela de uma maneira mais simples, tá? Vamos analisar então essa primeira aqui. Letra A, eu tenho... Deixa eu só pegar a caneta. Raiz com índice 15 e raiz com índice 5. Analisando esses dois números aqui, eu preciso encontrar um número que consiga dividir tanto o número 15 como o número 5. Certo? Vou escrever aqui, ó. Letra A. Eu tenho aqui uma raiz com índice 15. E aqui eu tenho 5 elevado a 5. Vou pegar uma outra caneta só para dar destaque aqui pra gente. Ó, 15 e 5. Os dois números eu sei que eu consigo dividir eles por 5. Então, eu vou dividir o 15 por 5 e o 5 também por 5 horas. Como que vai ficar, então, isso daqui? Quinze dividido por 5 é 3. Oxe. Agora foi. E 5 dividido por 5 é 1. Na potência, o número 1 lá em cima eu posso colocar ou não. Nesse caso, eu vou deixar sem mesmo, porque fica melhor, menos informação, tá? Então, se eu simplificando essa raiz, eu encontrei essa. Olha só. Oxe, já apareceu a de baixo, não tem problema. Vamos resolver. Coincidentemente, deu o mesmo valor, que legal. Vamos lá. Letra B. Na letra B, eu tenho uma raiz absurda. Mas que é só pra gente treinar, tá? É difícil encontrar isso. Acho que nunca encontra isso, né? Na prática, no dia a dia, não sei. Raiz de 42. E aqui 5 elevado a 14. Como eu sei que os dois números são números pares, de cara, eu já vou pegar eles e eu vou dividir ele por 2, certo? Então, eu vou dividir 42 por 2. E o 14 também eu vou dividir por 2. Tá? Vou voltar aqui com a minha caneta azul. Como que vai ficar, então, essa minha nova raiz? 42 dividido por 2 é 21. E 14 dividido por 2 é 7. Olha só, então eu simplifiquei, mas eu consigo simplificar mais uma vez. Isso pode acontecer, tá? Então, eu vou pegar minha caneta vermelha aqui de novo, só para mostrar, ó. 21 e 7, eu sei que os dois eu consigo dividir por 7. Dividir por 7. Dividir por 7.
Como que vai ficar, então? Vai ficar raiz de 21 dividido por 7 é 3. E 7 dividido por 7 é 1. O número 1 eu posso colocar ou não. Nesse caso, não vou pôr também, porque fica mais bonito, tá? Ó, gente, coincidência pura, hein? De dar os dois iguais. Legal, né? É isso aí. Exercício 4. Reduza a uma só raiz. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai juntar essas raízes. Só que eu não posso juntar elas do jeito que elas estão aqui. Eu preciso deixar elas semelhantes. Como que a gente vai fazer, então, para que elas fiquem semelhantes? A gente vai usar o método da decomposição. A gente vai decompor também, tá? Vamos mostrar aqui, então, ó. Letra A. Eu tenho aqui raiz de 40 mais raiz de 90. Como a parte da decomposição ela é mais um rascunho, então eu vou trocar a cor da caneta aqui para ficar diferente aqui pra gente, tá? Vou começar com 40. Então eu vou colocar aqui 40 e eu vou decompor ele. Começando pelo 2. 40 dividido por 2 é 20. Dá para dividir por 2 de novo, que vai dar 10. Por 2 de novo, que vai dar 5. Agora não dá mais por 2. Vou usar o próprio número primo 5, que vai dar 1. Hora de fazer os agrupamentos. Se eu olhar aqui, né, não tem número nenhum, isso significa que vale 2. Então, eu preciso agrupar de 2 em 2. Mas, não pode esquecer, como isso vai virar uma potência, é necessário que os números sejam iguais. Senão, não dá para escrever na forma de potência, né? Então, ó, aqui tudo bem, eu consigo agrupar. 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Mas, ó, aqui embaixo eu já não consigo agrupar mais. Então, ele vai sozinho mesmo. O 5 também não consigo agrupar mais. Então, ele vai sozinho mesmo. Ok? Então, eu vou substituir isso daqui, ó, no lugar do 40. Deixa eu pegar a caneta azul de novo, que agora já faz parte da conta, né? Então, no lugar do 40, eu vou colocar aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Vou fazer agora a decomposição do 90. Vou pegar o 90 aqui. Vou decompor ele. Dividindo ele por 2 vai dar 45. Não dá mais para dividir ele por 2, então agora eu vou dividir ele por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Por 3 de novo, que dá 5. E por 5, que dá 1. Mais uma vez, vou fazer os agrupamentos, mas ó, como é raiz quadrada, tem que ser de 2 em 2 e eles têm que ser iguais. 2 e 3 não é igual, então eu não vou juntar os dois, eu vou juntar aqui embaixo, ó. 3 com 3, que é 3 ao quadrado. Esse 2 não tem ninguém, vai sozinho. Esse 5 não tem ninguém, vai sozinho mesmo. Então, eu vou colocar isso daqui ali dentro da minha raiz. Então, aqui vai ficar mais raiz de 3 ao quadrado vezes 2 vezes 5. O que vai acontecer agora? O que eu sempre falo para vocês? Toda vez que o índice for igual ao expoente, a gente cancela e ele sai da raiz, certo? Porém, ó, aqui eu não tenho expoente para cancelar e aqui eu também não tenho. O que vai acontecer com eles? Eles vão continuar com a raiz. Quem que vai conseguir sair aqui? Apenas esse número aqui, ó. Então, ele sai da raiz, ó, vai ficar 2 raiz de 2 vezes 5. Certo? Só ele conseguiu sair, porque só ele tinha um expoente aqui em cima.
Mas aqui é a mesma coisa, ó. Só o 3 tem esse expoente para cancelar. Então, é só ele que vai sair. 3 raiz de 2 vezes 5. Ok? O que eu faço agora? Vou multiplicar esses dois números que ficaram aqui dentro, ó. 2 raiz de 10 mais 3 raiz de 10. Olha o que aconteceu agora, ó. Agora sim as minhas raízes são semelhantes. Quantas quantidades aqui? Quantas quantidades é bom, né? Quanto que eu tenho aqui de raiz de 10? Ó, eu tenho 2 unidades, certo? E aqui, quantas unidades da raiz de 10 eu tenho? 3 unidades. Então, se eu somar as duas, qual vai ser a minha quantidade total? Eu juntando os dois, né? Eu vou ter aqui 5 raiz de 10. E agora eu consegui juntar, ó. Ficou uma raizinha só. Vamos ver ali o resultado? Certinho. Vamos para a próxima? Deixa eu apagar aqui. Ó, a mesma ideia, tá? Letra B. Raiz de 300 mais raiz de 12. Mesma coisa, eu vou fazer aqui no meu rascunho a decomposição do 300. Então, vou vir aqui, ó, 300 e vou decompor. Primeiro, por 2. 300 dividido por 2, 150. 150 dividido por 2 vai dar 75. Por 2, 75. Não dá para dividir por 2 mais, então o próximo número primo que é o 3. 75 dividido por 3 é 25. Que dá para dividir por 5, que vai dar 5 por 5 e vai dar 1. Acabou aqui. Vou agrupar, como é raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2, só que eles têm que ser iguais. Então, eu consigo juntar esses dois aqui, 2 elevado a 2. O 3, não tem ninguém, ó, tá sozinho. Vai sozinho. E o 5 eu junto com o 5, portanto, 5 ao quadrado. Vou colocar isso tudo, então, dentro da minha raiz. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, certo? Vamos agora resolver esse aqui, ó. Raiz de 12. Vou pegar o 12 também, aqui embaixo, e vou decompor ele. Começando por 2. 12 dividido por 2 é 6. Dá para fazer por 2 de novo, que dá 3, e por 3, que dá 1. Quando eu faço os agrupamentos, ó, só consegui juntar 1. 2 ao quadrado. O 3 ficou sozinho, copio ele. Então, agora eu vou colocar isso dentro lá da raiz. Mais, no lugar do 12, vai entrar quem? 2 ao quadrado vezes 3. Agora vamos ver quem que eu consigo tirar daqui. Só quem vai ter expoente, né? Então esse aqui eu consigo tirar e esse aqui também consigo tirar. Vai ficar aqui fora 2 vezes 5. E quem ficou lá dentro? Apenas a raiz de 3. Mais. E esse aqui vai sair daqui de dentro. 2 raiz de 3. O que resta pra gente aqui é multiplicar esses dois que foram juntos para fora. Então, aqui eu tenho 10 raiz de 3 mais 2 raiz de 3. Ou seja, raiz de 3 aqui, raiz de 3 aqui. Eles são semelhantes, significa que eu posso juntar os dois, certo? Aqui eu tenho 10 unidades dessa raiz, aqui eu tenho 2 unidades dessa raiz. Se eu juntar os dois, eu vou ter um total de 12 unidades da raiz de 3.
Exercício 5. Um salão no formato de um quadrado é coberto por 50 pisos de dimensões de 8 por 4 metros, ok? Quero que vocês determinem a área desse salão e as dimensões do salão. Então, só para a gente conseguir visualizar, vamos tentar representar com desenhos isso que ele está falando aqui, né? Então, o que ele diz? Ele diz que eu tenho um salão no formato de um quadrado, certo? Então, imagina olhando de cima que esse aqui é o salão. E esse salão, eu tenho, cobrindo esse piso, vários... Vai ficar feio isso, mas tudo bem. Vários pisos, certo? No formato retangular, logicamente, eles são retinhos, não são desse jeito que eu estou desenhando aqui, mas é só uma representação, tá? Onde cada piso desse, ele mede 8 metros, certo? Por 4 metros, certo? Então, eu tenho 50 unidades desse piso aqui. Ele quer saber, então, letra A, qual é a área do salão todo. Então, o que fica mais fácil para a gente fazer? Vamos calcular primeiro a área do piso, certo? A área do meu piso será... A área do meu piso será 8... 8 vezes 4, que é igual a 32, meu mouse tá ruim, 32 metros quadrados. Ou seja, um piso só tem isso de área. Mas quantos pisos eu tenho no meu salão? 50. Então, para eu saber a área do salão, eu vou ter que fazer o quê? Multiplicar os 32 metros quadrados de um piso só pela quantidade total de pisos, que é de 50. Então, eu vou fazer isso vezes 50, certo? Não consegue fazer de cabeça? Monta essa multiplicação. 32 vezes 50. O zero, deixo ele no cantinho aqui e faço o resto. 5 vezes 2 é 10, fica 0, vai 1. 5 vezes 3 é 15, com mais 1, 16. Tá aqui, ó. Então, o salão todo possui 1.600 metros quadrados de área. Olha aí, certo? Agora, ele quer saber quais são as dimensões desse salão, ou seja, quanto que mede os lados do salão. A gente fez isso no exercício 2, lembra lá do quadrado? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A área, ela é o resultado de uma potência, toda vez que é a área de um quadrado, né? É o resultado de uma potência. Eu quero voltar nessa potência, eu vou fazer a operação inversa, tá? Ou seja, essa aqui foi a letra A. Na letra B, o que eu vou fazer então? Vou tirar a raiz quadrada de 1.600. Para isso, eu vou decompor isso daqui em números primos. Espero que caiba nesse pedaço. Dividindo por 2, 800. Por 2 de novo, 400. Por 2 que dá 200. Por 2 que dá 100. Por 2 que dá 50. Por 2 que dá 25. Por 5 que dá 5, vai dar certinho. E por 5 que dá 1. Acabei aqui, vou agrupar ele de acordo com o índice, certo? Não tenho nada, significa que o meu índice é 2. Então, eu vou agrupar aqui de 2 em 2. Lembrando que tem que ser números iguais, hein? Então, esse 2 com esse 2, esse com esse com esse e esse com esse. Deu certinho, certo? Então, aqui eu tenho uma potência, aqui a segunda, mais uma, e aqui com o 5. Então, eu vou substituir isso daqui no lugar do 1.600. Vai ficar a raiz de
2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Ó, nem coube aqui. Agora, todos que têm expoente eu consigo cancelar com a raiz. Sobrando aqui para mim, então, apenas o 2, o outro 2 e o 5. Então, agora vamos multiplicar essa turminha toda aqui. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 5 é 10. Multiplicando os dois, 4 vezes 10, 40. Portanto, 40 metros mede cada lado do salão. Vamos ver? Aí, ó, certinho, 40 metros. Então, agora vamos para a última questão. Essa questão, gente, para a turma que está me assistindo lá do Geraldo de Almeida, eu não coloquei ela na apostila, tá? Mas vocês podem resolver agora. É um exercício para você simplificar a fração. Gente, toda vez que vocês olharem para uma fração e tiver raiz embaixo e você não tem certeza se essa raiz é exata ou não, racionaliza, tá? Na dúvida, é melhor racionalizar. Então, vamos fazer isso agora, ó. Vou pegar aqui a minha primeira fração, letra A, 24 sobre raiz de 12. Então, não tenho certeza se ela é exata ou não. O que eu vou fazer? Vou racionalizar. O que é racionalizar? É multiplicar a raiz, tanto o numerador quanto o denominador. Na prática é isso. Então, vamos lá. Aqui, raiz de 12. Aqui embaixo, raiz de 12. 24 vezes raiz de 12 é igual a 24 raiz de 12. Raiz de 12 vezes raiz de 12. A mesma coisa que eu estou multiplicando duas vezes, ó. Então, isso aqui forma uma potência. Raiz de 12 ao quadrado. Posso simplificar os dois. Isso aqui vai ficar, então, 24 raiz de 12 sobre 12, certo? Ó, tirei a raiz de lá de baixo, beleza, agora sim. Antes de eu mexer com essa raiz, vamos olhar para os números que estão aqui fora, ó, 24 e 12. Eu consigo simplificar eles? Consigo, né? Eu posso ir dividindo por 2 em cima e embaixo, tá? Ou, aqui como são números simples, né? Tanto 24 quanto 12, eu consigo dividir pelo próprio 12. Como que vai ficar em cima, então? O 24 vai virar 2, raiz de 12. E embaixo, 12 dividido por 12 vira 1. Esse 1 pode aparecer ou não, tá? Isso aqui é igual a 2 raiz de 12. Agora, será que esse 12 aqui eu consigo mexer nele? Então, vamos decompor para a gente ver o que dá para fazer. Vou fazer aqui no rascunho. 12 por 2 que vai dar 6, por 2 que vai dar 3, por 3 que vai dar 1. Como é uma raiz quadrada, tem que agrupar de 2 em 2. Vou conseguir somente um agrupamento. Esse 3 vai ficar sozinho, certo? Então, eu vou substituir isso daqui ali dentro da minha fração, dentro da minha raiz. Vamos lá. É igual ao 2 que está lá fora, raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Ou seja, gente, ó, o que a gente vai conseguir fazer aqui? Apenas esse 2 que a gente vai tirar da raiz, porque só ele que tem o expoente para eu cortar, ó. O 3 não tem nada, então ele vai ter que ficar aqui dentro. Então, esse daqui eu consigo tirar. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes 2 raiz de 3, certo? 2 é do que já estava lá fora e o outro do que saiu. Então, para finalizar, eu vou multiplicar isso daqui e assim acaba a minha conta. 4 raiz de 3, certo? Vamos conferir? Aí, ó, certinho. Vamos agora, então, por último, tá acabando, hein? Vamos fazer agora, então, a letra B. Letra B, eu tenho aqui 30, e aqui embaixo eu tenho
raiz de 50. Então, não tenho certeza se essa raiz é exata. O que eu vou fazer? Eu vou racionalizar, certo? Vou fazer aqui vezes 50, embaixo também. Em cima vai ficar 30, raiz de 50. E embaixo, raiz de 50 ao quadrado, certo? Aqui eu consigo cancelar, ficando embaixo apenas 50. 30 raiz de 50 sobre 50. Mais uma vez, vou olhar para os números que estão aqui fora da raiz, ó, e eu consigo simplificar os dois, certo? Eu consigo dividir os dois por 10. Ou simplesmente eu venho aqui e cancelo os zeros. Isso daqui vai dar para mim, então, 3 sobre 5. Lembrando que aqui tem raiz de 50. Ó. Agora, como o número aqui de baixo ele não é 1, eu não posso tirar a fração, tá? Vai ter que ficar assim mesmo. Agora, vamos mexer nesse 50. Vou fazer a decomposição dele. Vou começar dividindo ele por 2, que vai dar 25. Agora não vai dar por 2 mais, vai dar por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Portanto, aqui, ó, eu consegui apenas um grupinho de 5 ao quadrado. E esse 2 está sozinho, vai sozinho mesmo. Tá ali. Então, vou substituir isso aqui que eu encontrei dentro da minha raiz. Isso daqui vai ficar igual a 3 raiz de raiz de 2 vezes 5 ao quadrado, certo? E aqui embaixo, apenas o 5. Mesma coisa, se eu olhar aqui, ó, o 2 não tem nada para cortar, então ele vai ter que ficar dentro da raiz mesmo. O 5 tem um expoente, então eu consigo tirar ele para fora. Sai, ele vai lá para fora, ó. Vai ficar 5 vezes 3 raiz de 2 sobre 5. Aqui eu poderia multiplicar e depois simplificar os dois, mas já que está desse jeito, vamos simplificar aqui direto, né? Fica melhor. 5 e 5. Como é uma multiplicação aqui em cima, eu posso simplesmente cancelar os dois, ficando apenas 3 raiz de 2. Vamos ver? Então é isso, gente. Muito obrigada a você que assistiu o vídeo até aqui. Não deixe de me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal. Lá no Instagram do Exatamente Falando, eu tô sempre colocando resumos bonitinhos pra vocês. E você também pode deixar sugestão de vídeo lá, que eu vou gostar muito, tá? Muito obrigada e até a próxima!